Livro Destinados a Reinar. Autor Joseph Prince. Capítulo 4. Nós temos sido roubados. Algumas vezes Deus fica zangado comigo, outras vezes Ele fica alegre comigo. Algumas vezes Deus cuida de mim, em outras vezes Ele me abandona. Hoje Ele me prospera, mas amanhã Ele pode me dar a pobreza para me humilhar. Hoje Ele me cura, mas amanhã Ele pode me dar uma doença para me ensinar uma lição. Hoje Ele perdoa todos os meus pecados, amanhã sou responsável por eles. Bem-vindo ao cristianismo esquizofrênico. Isso é o que muitos crentes estão ouvindo e crendo hoje. Algumas vezes Deus é bom, algumas vezes Ele não é. Algumas vezes Ele está feliz, algumas vezes Ele não está. Esses crentes estão sendo jogados de um lado para o outro, sem nunca serem ancorados na rocha de Jesus Cristo. Alguns crentes estão vivendo entre duas alianças, a antiga aliança da lei e a nova aliança da graça. Eles acreditam em uma mensagem misturada, que lhes diz que há momentos nos quais Deus está zangado com eles e momentos nos quais Ele está feliz com eles. Se você lhes perguntar quando Deus está feliz com você, eles dirão, quando eu faço o que é certo. Se vocês lhes perguntarem novamente, isso significa que quando você faz algo errado, Deus fica zangado com você? Eles dirão, sim, Deus fica zangado comigo quando eu faço algo errado. Meu amigo, aqueles que acreditam que Deus algumas vezes fica zangado com eles, ainda estão vivendo sob a antiga aliança da lei, e não sob a nova aliança da graça. Segundo a lei, Deus exige justiça do homem. Segundo a lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Segundo a graça, porém, tudo depende de Jesus e do que Ele fez na cruz. A lei exige, mas não move um só dedo para ajudar, enquanto a graça entrega e alcança tudo em seu favor. Você já notou que na antiga aliança, baseada na lei de Moisés, tudo estava fundamentado no que você tinha de fazer e não fazer? Apenas conte o número de vezes que a frase não pode aparece em Êxodo 20. Quando os 10 mandamentos foram dados ao povo, compare essa informação com a nova aliança da graça, quando o Senhor diz: firmarei a nova aliança com a casa de Israel, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pois, para com os que as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8, 8 ao 12. Na antiga aliança da lei é baseada em você não pode, você não pode, você não pode. Ao passo que na nova aliança da graça é o Senhor dizendo: eu firmarei, eu imprimirei, eu serei. Fica claro que a ênfase e a exigência da aliança da graça está no agir do próprio Deus. Ele faz tudo em nosso lugar. Na verdade, porque Jesus já morreu na cruz por nós, Ele já fez tudo em nosso lugar. Lembre-se, o cristianismo é feito, não faça, faça, faça. Jesus veio para estabelecer a nova aliança da graça. E segundo essa nova aliança, Deus jamais fica zangado com você, porque sua raiva e furor já foram exauridos no corpo de Jesus na cruz. A graça nos confere a justiça e já conquistou tudo em nosso favor. Preste muita atenção agora, porque isto vai transformar radicalmente a sua vida. A única razão pela qual Jesus bradou em alta voz "está consumado" na cruz foi porque toda a fúria de Deus contra o pecado foi totalmente esgotada no corpo dele. Jesus não pode mentir. Se a ira de Deus já foi completamente exaurida, como Deus pode estar zangado com você hoje? Como Deus pode estar zangado com você quando Ele já declarou: dos seus pecados e da tua iniquidade não me lembrarei mais? Como você vê a Deus hoje? A razão pela qual muitos crentes estão vivendo uma vida de derrota é porque acreditam na mentira de que Deus está zangado com eles. A razão pela qual muitos não são capazes de reinar em vida e experimentar uma vida de vitória é que carregam com eles essa culpa e condenação
de que Deus está zangado por causa de algo que fizeram no passado. Meu amigo, cuidado ao ouvir sermões que fazem Deus parecer um homem velho com um grande cajado, esperando para descarregar sua ira sobre você quando você falhar em viver de acordo com seus padrões. Quando eu estava amadurecendo no Senhor, era exatamente assim que eu via Deus. Em minha mente, ele era um homem idoso e carrancudo, de cabelos e sobrancelhas grisalhas e uma barba já branca. Eu costumava visualizá-lo segurando um grande bastão, esperando para desferir um golpe na minha cabeça assim que eu pecasse. É claro, na medida em que amadureci na compreensão de Deus, comecei a visualizá-lo sem aquele bastão ameaçador. Mas ele ainda não estava sorrindo e ainda era muito velho. Certo dia, quando eu era uma adolescente, estava em um ônibus orando ao Senhor e ouvi a voz de Deus dizendo a mim: Filho, por que a imagem que você tem de mim é essa? E é de um homem velho. Eu respondi com confiança: Bem, Senhor, o Senhor é um pai e assim é que os pais se parecem, certo? E ele continuou: Filho, você sabia que ficar velho é parte da maldição que afligiu a terra por causa do pecado de Adão? No céu não há maldição, somos jovens para sempre. Quando ouvi dizer isso, inesperadamente comecei a ver Deus, o mesmo Deus que falou com Abraão, com quem fala com um amigo sob o carvalho e lhe mostrou as estrelas, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e libertou os filhos de Israel na escravidão, o mesmo Deus cuja mão de favor fez um jovem pastor de ovelhas rei sobre todo Israel. É assim que vejo meu Deus hoje. Ele é um jovem eternamente, forte e amável. Ele não está empunhando um cajado pronto para me punir. Seus braços estão abertos, prontos para me abraçar. Meu amigo, você visualiza um Deus zangado hoje ou um Deus que está sorrindo e pronto para abraçá-lo? Por causa da obra consumada de Jesus, não estamos mais debaixo da aliança da lei, segundo o qual Deus está feliz com você algumas vezes e zangado com você em outras. Hoje, Ele tem total prazer em você, por causa de Jesus Cristo. Deixe que essa verdade se aprofunde em seu interior e o faça se apaixonar totalmente por Deus novamente. E quanto à fúria de Deus? Alguns anos atrás eu estava caminhando em direção ao meu carro após um compromisso de pregação, quando um rapaz correu atrás de mim vindo do auditório. Como eu estava prestes a abrir a porta do meu carro, ele parou bem na minha frente ofegante e disse: Espere, pastor. Ele estava respirando com dificuldade e tentando se recuperar de sua corrida. Espere, eu tenho uma pergunta para você. Ele parecia muito perturbado e disse: Você falou sobre o amor de Deus, mas a Bíblia também diz que ele é fogo consumidor. Bem ali no estacionamento, comecei meu sermão seguinte. Expliquei que, embora Deus tenha fúria, a Bíblia nunca o define como furioso. Em lugar disso, de acordo com a definição da Bíblia, Deus é amor. Então ele exclamou: Mas, pastor Prince, algumas vezes eu percebo Deus ficando zangado. Eu expliquei: Realmente, vemos Deus zangado no Antigo Testamento e no livro do Apocalipse, onde a sua ira é contra aqueles que rejeitaram a Jesus. Mas quanto a você e a mim, crentes da Nova Aliança, nós não somos da parte do Antigo Testamento e jamais seremos punidos porque já recebemos Jesus. Somos crentes. Deus não está mais zangado conosco, porque toda a sua ira por nossos pecados recaiu sobre Jesus na cruz. Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados. Na cruz, Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? Por que você acha que Jesus gritou aquilo? Ele o fez para que todos nós pudéssemos saber especificamente que, exatamente naquele momento, Deus despejava sua ira sobre ele. Jesus se fez nossa oferta pelo pecado. E o fogo da ira de Deus o consumiu completamente, porque aquele que não conheceu nenhum pecado se tornara nosso pecado. Portanto, você e eu jamais experimentaremos a ira de Deus novamente. Deus não está mais zangado conosco, porque toda a sua ira por causa dos nossos pecados recaiu sobre Jesus na cruz. Depois de lhe explicar isso, ele me agradeceu. A expressão perturbada que transtornava seu semblante
tinha dado lugar a um sorriso. Acredito que enquanto ele caminhava, afastando-se, havia uma paz e uma segurança em seu coração de que Deus não estava mais zangado com ele, porque seus pecados já tinham sido julgados completamente na cruz do Calvário. Aleluia. Há muitos crentes sinceros hoje que são como este homem. Eles acreditam que Deus é um Deus de amor, mas ao mesmo tempo, eles também acreditam que Ele pode ser um Deus de grande ira. Quando leem a Bíblia, ficam confusos porque veem um Deus frequentemente irado no Antigo Testamento, mas um Deus amoroso no Novo Testamento. Deus é esquizofrênico? Ele realmente fica irado algumas vezes e amoroso em outras? Vamos descobrir isso no próximo tópico. Discernindo corretamente as alianças. Importante que compreendamos que Deus atua por meio de alianças, porque isso explica como Ele abençoa as pessoas. Segundo a antiga aliança de Moisés, se os filhos de Israel obedecessem aos 10 grandes, aos 10 mandamentos, eles seriam abençoados e, caso contrário, seriam amaldiçoados e punidos. Pense sobre isso por um instante. Eles eram amaldiçoados porque Deus é um Deus da ira? Não. Eles eram amaldiçoados porque estavam fadados a guardar os termos da aliança sobre a qual viviam. Era uma aliança que dependia da capacidade deles de guardar a lei, e eles não conseguiam fazer isso. A boa notícia é que você e eu não estamos mais sob as exigências da antiga aliança. Por intermédio da obra consumada de Jesus, estamos sob a nova aliança, e segundo ela, somos abençoados não porque somos bons, porque fazemos o bem. Falando de modo simplificado, somos abençoados porque Jesus é bom. Ele nos tornou bons e aceitos ao nos purificar de todos os nossos pecados com seu sangue. Temos de discernir corretamente as alianças. Pastor Prince, você está dizendo que Deus pegou leve com o nosso pecado? De jeito nenhum, meu amigo. Ouça cuidadosamente o que estou dizendo. Deus é santo e justo e Ele odeia o pecado. Não há dúvida quanto a isso, porém a completa ira e julgamento de Deus contra o pecado recaiu sobre Jesus na cruz. Você nunca se perguntou como foi possível Jesus ser punido pelo pecado, uma vez que ele não cometeu o pecado? A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado. Jesus não pecou, mas os pecados passados, presentes e futuros da humanidade foram todos punidos coletivamente em seu corpo. Ele não conheceu o pecado, mas foi punido pelos nossos pecados. Então Deus não foi brando com o nosso pecado. O pecado foi julgado na cruz de Jesus. Todos os nossos pecados foram perdoados? Pastor Prince, como você pode afirmar que até mesmo os nossos pecados futuros foram perdoados? Meu amigo, quando Cristo morreu na cruz, você nem sequer tinha nascido ainda. Você não era nem mesmo uma ideia de seus pais. Todos os pecados, portanto, eram futuros pecados. Então, todos os pecados foram perdoados e foi algo conquistado através de um sacrifício por um só homem. Seu nome é Jesus. A obra consumada de Jesus transcende o tempo. Seu sangue derramado perdoa todos os pecados, passados, presentes e até mesmo os futuros. Muitos cristãos têm a crença equivocada de que somente seus pecados passados foram perdoados. Eles acreditam que quando recebem Cristo, somente seus pecados passados foram perdoados. Então acreditam que precisam tomar muito cuidado daquele ponto em diante. Essa foi a impressão que me foi passada por pregadores e professores enquanto eu estava amadurecendo. Então eu li a Bíblia por mim mesma e vi que ela dizia que Deus perdoou todas as transgressões. Meu amigo, todas significa todas. Isso se refere a todos os pecados da nossa vida inteira. Deus não retirou um pedaço das nossas transgressões. Ele perdoou todas, passadas, presentes e futuras, as nossas transgressões. A definição de Deus para todas não está limitada a tempo e espaço, como acontece com a definição humana de tudo. Quando Deus disse todas, Ele realmente queria dizer todas. Entenda que Jesus não precisa ser crucificado novamente pelos nossos futuros pecados. Eles foram todos perdoados na cruz. Deixe-me ilustrar isso de uma outra maneira.
Imagine que você e a sua família conseguiram abrir caminho até a linha de frente de uma multidão que se aglomera na Disneylândia, onde o desfile de rua está prestes a começar. Você e seus filhos mal podem esperar para ver o Mickey Mouse e seus amigos desfilando com seus belos carros alegóricos. O pato Donald, vestido de marinheiro, passa com seus filhos, acenam com empolgação. O próximo a vir é o Patete e então Pluto. E uau, aquele é o Mickey vindo em seguida. É assim que vemos a vida. Temos uma perspectiva linear, vemos os eventos que se desenrolam dia a dia, porém a perspectiva de Deus é diferente. Ele tem uma visão de helicóptero, ele está acima de tudo, bem mais alto que o desfile e vê toda a alegoria, do começo ao fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. De igual modo, quando Deus perdoou os seus pecados na cruz, ele viu os pecados da sua vida inteira, desde o começo até o fim. Deus tomou todos os seus pecados, mesmo os pecados que você ainda nem havia cometido, e os colocou sobre Jesus. Todos os seus futuros pecados foram inteiramente julgados na cruz. O fato de saber isso, eu posso fazer qualquer coisa e cometer qualquer pecado que eu quiser, uma vez que já estou perdoado? Ou será que isso faz você querer viver uma vida de honra, que glorifique a Deus e que o ama tão perfeito e completamente? Quando está debaixo da graça de Deus e do seu perfeito perdão, você experimenta a vitória sobre o pecado. Eu não acredito nem por um momento que um crente que verdadeiramente encontrou o completo perdão de Jesus e a perfeição da sua obra consumada deseje viver uma vida de pecado. É a sua graça e perdão que dão a você o poder de subjugar o pecado. O apóstolo Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas da graça. Quando você está debaixo da graça de Deus e do seu perfeito perdão, você experimenta a vitória sobre o pecado. Testemunho da graça de Deus. Recebi esse testemunho escrito de um precioso irmão da minha igreja. Pastor Prince, eu quero apenas compartilhar com você o que a graça de Deus fez na minha vida. Eu nasci em uma família cristã. Durante minha fase de crescimento, eu era forçado a frequentar a igreja. Tudo que aprendi foi que Jesus tinha sido pendurado na cruz, mas o porquê dele estar ali eu não sabia. Eu odiava ir à igreja. Meus pais me forçavam a ir e me reprimiam, mas isso não me ajudava em nada. No colegial, eu me envolvi com gangues e comecei a fumar e a beber muito. Comecei a viver uma vida de crimes, roubo, vandalismo e vivia me metendo em brigas. Tornei-me rude, de temperamento explosivo e extremamente vulgar. Meus pais, professores e conselheiros escolares tentaram me ajudar, mas nada funcionou. Não demorou muito até que eu fosse expulso da escola e me tornasse um inveterado alcoólatra e fumante. A maioria dos meus amigos era viciada em drogas. E eu me envolvia em assaltos à mão armada e vi minha vida descendo para o fundo do poço. Ela ia de mal a pior e havia um clamor dentro de mim para que as coisas mudassem. Sob esse cativeiro do diabo, chegou ao fim há poucos anos passados. Eu vim a conhecer uma garota chamada Fete. Embora Fete fosse uma nova convertida, ela me falava da graça, da misericórdia e do amor de Deus, e porque Jesus morreu por mim. Era surpreendente o seu conhecimento sobre Jesus. Eu nasci numa família cristã, mas essa nova convertida sabia mais sobre Jesus do que eu jamais soubera. Então ela me levou à igreja que frequentava, a Igreja Nova Criação. E quando você começou a ministrar, eu senti um calor se derramar sobre mim e comecei a chorar. Eu me senti como se estivesse me apaixonando, mas não sabia por quem. Era um amor muito além do amor humano. E eu levantei minhas mãos e fiz a oração de arrependimento ao final do culto. Naquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus começou a me libertar de muitos cativeiros. Eu ouvi você compartilhar um testemunho sobre como outro membro da igreja tinha sido liberto do vício de fumo ao confessar a justiça de Deus. E eu comecei a fazer o mesmo. Eu fumava e confessava que Jesus tinha tomado sobre si meu vício de fumar na cruz.
e que ele ainda me amava, embora eu ainda estivesse fumando. Surpreendentemente, 2 semanas depois, 9 anos ininterruptos de fumo e 6 anos de alcoolismo tinham ido embora. E na medida em que o tempo passou, Jesus me libertou da gangue da qual eu fazia parte. Eu ainda fui liberto de muitos outros hábitos maus, como o meu vício em pornografia. Eu verdadeiramente me tornei uma nova criatura em Cristo. Todos que me conheciam ficavam chocados com a minha transformação. Eu também fui curado de um problema urinário que durava 10 anos. Eu costumava precisar ir ao banheiro muitas vezes durante a noite, mas agora sou capaz de dormir a noite toda em paz. Pastor Prince, o que o homem não pode fazer, Jesus faz. Foi a graça de Deus que me mudou. Eu não merecia isso, mas eu agradeço a Deus pelo sangue de Jesus. Ele me pegou do jeito que eu estava e agora eu sou um filho de Deus. Quando eu ouço você pregar a graça de Deus, eu não saio e começo uma nova gangue ou começo a fumar, beber ou dormir por aí. É uma mentira dizer que quando a graça de Deus é pregada, as pessoas vão sair e pecar mais. De fato, foi a sua graça que transformou um desgraçado como eu. Eu creio que Deus me abençoou para eu ser uma bênção. Quero espalhar esta boa nova de que somente Jesus pode fazer a diferença em nossas vidas. Pastor Prince, seu ministério me abençoa. Eu frequento a Igreja Nova Criação há 5 anos e sinto orgulho de dizer que esta é minha igreja. Victor King, Singapura. Aleluia! Não é impressionante ver o que a graça de Deus pode fazer na vida de uma pessoa? Veja, quanto maior a revelação que você tem da graça de Deus e do seu perdão, mais você tem poder para reinar sobre seus desafios e vícios. Nós temos sido roubados. Muitos cristãos têm sido roubados da comunhão e da intimidade com Deus, porque acreditam na mentira de que Deus ainda está zangado com eles por causa dos seus pecados. Eles evitam ter contato com Deus, pensando que Ele nunca fica irado com eles toda vez que eles falham. Então, em lugar de ir a Deus quando falham, eles correm na direção oposta. Em vez de correr para a solução, eles correm para longe dela. A verdade é esta: Deus não está mais zangado com você. Sua fúria em relação a todos os seus pecados já foi completamente exaurida no corpo do Salvador Jesus Cristo. Todos os nossos pecados foram julgados e punidos no corpo de outra pessoa. O ensinamento esquizofrênico que diz que Deus algumas vezes está zangado e outras está feliz com você, de acordo com o seu desempenho, não é um ensinamento bíblico e fará de você um crente esquizofrênico. É tempo de sair dessa confusão e começar a ver o seu Deus por quem ele realmente é. Deus é, tempo verbal presente, amor. Pare de ser roubado da verdadeira intimidade e relacionamento com o seu gracioso e perdoador Salvador Jesus Cristo. Em lugar de evitá-lo quando falha, saiba que ele é a resposta aos seus problemas. Ele te ama, então vá a ele com todas as suas imperfeições, do mesmo modo que ele restaurou aquele precioso irmão da nossa igreja. Ele amará ver você por completo. Quanto mais revelação você tem da graça de Deus e do perdão, mais você tem o poder para reinar sobre todos os seus desafios e vícios.